Não tenho nenhum problema em continuar trabalhando com o governo Bolsonaro, continuar trabalhando com a direita, porque eu não tenho condições de apoiar as propostas da esquerda, nem do Lula e nem do Ciro Gomes. Bem-vindos ao Corte do Barba, canal oficial de cortes do BarbaCast. Assista esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar um like e comentar o que você está achando desse vídeo, além de se inscrever no BarbaCast, beleza? É nóis, tamo junto e bom vídeo. Deixa eu te fazer uma pergunta que muita gente tem essa dúvida, curiosidade, que é sobre o Bolsonaro na sua campanha em 18, né? 18. Isso. Claro, óbvio, estamos em 22. Muita gente, assim, eu acho que o Bolsonaro foi num programa recentemente, né? Não sei se foi no Flow ou se foi no próprio Rica, mas se eu não me engano foi no Flow. E falou que ele não sabia que vários apoios estavam acontecendo. Enfim, eu não lembro exatamente a fala, eu prefiro não repetir para não falar uma besteira. Mas eu queria saber, assim, qual foi a participação do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, ou do Flávio, enfim, da família e do presidente na sua campanha. Eles te apoiaram, não te apoiaram? Conta um pouco sobre isso. Enquanto você fala, eu vou pedir permissão para ir ao banheiro rapidinho. Acho, cara, tranquilo. Então, à vontade. Desculpa. Bom, eu realmente apoiei a candidatura do Bolsonaro em 2018 e não me arrependo de ter apoiado. Estamos alinhados, né, nas nossas ideias. O plano de governo de 2018 era um plano que estava de acordo com o nosso plano de governo também, para poder fazermos a concessão da SEDAI, para podermos criar um ambiente de negócio no Rio de Janeiro mais favorável, com redução da carga tributária, a federalização da dívida do Estado. Então, várias das nossas propostas estavam em alinhamento. Então, eu não tinha como seguir com outro candidato à presidência. Como agora, em 2022, eu vejo esse mesmo alinhamento. Então, o desgaste da relação de governo por conta da pandemia, isso é uma coisa natural. Natural que durante 4 anos você tenha desgastes em relação às questão de governo. Mas eu não tenho nenhum problema em continuar trabalhando com o governo Bolsonaro, continuar trabalhando com a direita, porque eu não tenho condições de apoiar as propostas da esquerda, nem do Lula e nem do Ciro Gomes. Avaliei os fundamentos econômicos, por exemplo, do Lula e do Ciro Gomes e achei um desastre. Muito pior do que nós estamos vivenciando hoje, não pela qualidade do ministro Guedes, mas pela dificuldade do trato com o Congresso Nacional. Hoje o Congresso Nacional olha muito algumas questões individuais de cada estado e nós não estamos conseguindo a responsabilidade de fazer um ajuste para o país como um todo. A reforma tributária, que é extremamente importante, ficou para trás. Hoje nós temos vários fundos que não se comunicam e que empossam dinheiro e nós estamos perdendo esse dinheiro. Nós podíamos usar melhor o fundo de garantia, como fundo soberano. Então, essas questões passam ao largo dos programas políticos do PT e do próprio PDT. O Ciro Gomes quer meter o dinheiro, quer meter a mão na poupança do povo. Está no plano de governo dele. O Ciro Gomes quer pegar parte da poupança pública para financiar o desenvolvimento. O Collor fez isso e não deu certo. Nós não podemos, se você não está acompanhando, acompanhe. Então, eu não. O Ciro Gomes, por exemplo, quer pegar uma parte das reservas cambiais para poder investir na economia. Isso vai, salvo engano, elevar o valor do dólar, porque você reduz as reservas cambiais, reduz a nossa capacidade de intervir no mercado e pode elevar o valor do dólar, vai prejudicar as nossas, nossas importações. Se elevar, você não consegue manter o valor, ou abaixar. Se você começar a tirar dinheiro da reserva cambial, hoje tem 300 bilhões em reservas cambiais. É pouco. Começar a pegar esse dinheiro vai causar uma crise no câmbio, vai desequilibrar o câmbio, a balança comercial. Então, assim, eu vi um projeto do Ciro Gomes meio amalucado. Eu acho que o Ciro, ele fala bem,
ele foi ministro da Economia, mas acho que ele de economia não aprendeu nada. Né? O que eu vejo do Ciro Gomes é que ele repete como papagaio o que falaram para ele sobre economia. Ele é um bom político, mas ele não consegue fazer um filtro técnico e avaliar corretamente se aquilo vai dar certo ou não. E vai dar errado. Aliás, ele fez escolhas erradas ao longo da vida dele política. Né? Governar o Ceará é uma coisa, o Ceará é pequenininho. Né? É muito mais fácil governar o Ceará do que governar o Brasil. O Brasil é muito mais complexo e ele não está preparado para isso. Né? Apesar de eu respeitá-lo, etc. O Lula novamente vem com aquela proposta de incentivo à economia popular. Então, quando você fala de estimular a economia popular, você fala comprar mais carro. Hoje, não dá mais para você andar na rua, a quantidade de carro que tem na rua. De 20 anos para cá, o transporte público ficou absolutamente impossível, né, de se coordenar pela quantidade de carros que estão nas ruas e a deficiência do transporte público, que é o que nós vamos mudar no Rio de Janeiro. O plano de mobilidade urbana do Rio de Janeiro vai mudar essa realidade completamente. Você vai ver. Nós vamos construir 400 quilômetros de trilhos no Rio de Janeiro. Trilho, o trem que vai até a região dos lagos, que vai para Costa Verde, que vai para o interior do estado. E tudo isso porque nós vamos fazer uma parceria público-privada, como eu fiz com a SEDAI, 200 bilhões de investimento. Então eu sei fazer e vou fazê-lo. Agora, esse alinhamento de ideias, eu consigo vislumbrar no ministro Guedes a mesma proposta. Embora ele ainda não tenha conseguido fazer a descentralização, eu acho que o ministro Tarcísio centralizou demais os processos de concessão. Ele não conseguiu entregar as concessões que ele prometeu entregar, porque tudo isso foi um aprendizado. Né? Eu acho que foi um aprendizado. E a minha relação com o Bolsonaro, ela foi envenenada, né, por gente que queria me distanciar do presidente. Você sabe quem? Olha, eu tenho uma desconfiança, mas eu não quero ser leviano aqui. Tá. Eu tenho uma desconfiança. E a gente muito próxima do presidente, que tem essa capacidade de influenciar. Uhum. Né? Então, muitas vezes o filho influencia o pai. Então, é possível que isso tenha acontecido. Envenenou a minha relação com o presidente. E isso prejudicou a base aliada do governo. Porque o presidente ele acabou encerrando o relacionamento dele com praticamente todos os governadores. E isso prejudicou muito a governabilidade. Por outro lado, o próprio Congresso Nacional muito dividido. E esse fantasma do impeachment é assustador. O impeachment, aqui contra mim, tinha lá uns 10 pedidos de impeachment. Contra o presidente tem 200 pedidos de impeachment. E o impeachment, ele é um fantasma. Só não foi pior porque o vice-presidente Mourão não sinalizou. O que aconteceu comigo foi diferente. Eu fui vítima do impeachment porque o vice-governador já estava fazendo o secretariado dele. Ele foi um oportunista. Ele é um oportunista. Mas ele vai ter o resultado, o fim que ele merece. Agora, o presidente Bolsonaro teve um vice-presidente que foi firme com ele. Então, essa questão do impeachment é muito ruim para o Brasil, a gente precisa mudar isso. Por exemplo, no Chile, se tem um impeachment, cai todo mundo. O Congresso e cai o presidente. Tem que fazer uma nova eleição. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque o presidente é eleito com um programa e você tem vários deputados eleitos, cada um com a sua ideia. Uhum. E o Congresso Nacional, ele é muito plural. Né? Mas se você tem um presidente eleito com um programa de governo, cabe ao Congresso Nacional apoiar aquele programa de governo, reconhecer aquele programa de governo. É evidente que tem a oposição e tem a situação. Agora, para você manter uma base de situação no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras, você desfigura o seu governo, porque tem que entregar ministério, você tem que entregar secretaria. Então, eu acredito que o presidente Bolsonaro ele teve muita dificuldade na relação dele com o Congresso Nacional, até pela proposta que nós trouxemos
quando nós fomos eleitos em 2018. Então, hoje, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não tenho problema em caminhar com o Bolsonaro em 2022. Até porque eu não tenho como caminhar com o Ciro, não tenho como caminhar com o Lula, por conta do plano econômico deles. E eu tenho uma sinalização do presidente Bolsonaro e do ministro Guedes da possibilidade de federalizar a dívida do Estado. Há uma sinalização positiva no sentido de que nós poderíamos federalizar parte da dívida do Estado ou totalmente. Nós não temos como pagar essa dívida. Então, eu estou propondo que ela seja federalizada. Desde o momento que o Estado da Guanabara se juntou com o Rio de Janeiro, nós perdemos praticamente 30% do nosso PIB. Isso significa 250 bilhões de dólares. Nós perdemos. Aliás, 250 bilhões de reais, desculpe. Nosso PIB é hoje 750 bilhões, deveria estar em quase 1 trilhão. Então, nós perdemos 250 bilhões de dólares, de reais. Esse dinheiro precisa ser compensado com essa federalização da dívida. Então, há uma sinalização positiva nesse sentido. Eu já tinha feito essa proposta, uma proposta de fazer essa mudança da dívida do Estado, e o Estado do Rio de Janeiro não pode ser penalizado pela corrupção e pela bagunça do Cabral e do Lula na época de Copa do Mundo, pandemia, fizeram dívidas, a dívida do Estado dobrou. Então, eu acho que a gente está num caminho de negociação nesse sentido, e o meu posicionamento é um posicionamento do ponto de vista político, ideológico, que se alinha com a proposta do presidente Bolsonaro. A questão que eu tenho criticado a respeito de algumas questões durante a pandemia, foi um momento difícil que nós vivemos, que foi uma dificuldade. Agora, uma coisa também, Rafael, é o seguinte, a judicialização da política, e o presidente tem reclamado muito disso, tem feito algumas duras críticas ao STF. A mesma forma que o presidente faz as críticas dele ao STF, hoje eu tenho feito ao TJ do Rio de Janeiro. Então, nesse ponto, nós também estamos alinhados. Porque não só o TJ, como o STJ, eu sofri algo muito pior do que ele. Então, hoje o que nós estamos assistindo é uma judicialização da política, e talvez nós estejamos caminhando para uma vamos dizer assim, uma situação de conflito entre os poderes, e a população, por enquanto, está assistindo. Mas eu sinto que os ânimos estão exaltados. Eu sinto isso. Eu converso com muita gente, porque o que fizeram comigo foi um escândalo para a democracia. Então, se você tira um governante e entra outro, e o roubo aparece de forma descancarada, a população do Rio que já está sofrendo, então eu não sei onde isso vai parar. Depois, vamos dizer assim... Calma aí, não sai do vídeo ainda não, que não acabou. Tem um recado para você. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no Corte do Barba, ativa as notificações e comenta o que você achou, além de se inscrever no BarbaCast, o nosso podcast, para você assistir esse e outros vídeos, beleza? É nóis, tamo junto e eu fui.